Ora, então, bem-vindos a mais uma emissão do Carrega Benfica, bando de desocupados que não têm nada para fazer na vida e então vem para aqui ver estas três mentes de contacto falar sobre a vida e sobre o clube que nos apaixona a todos, o Sport Lisboa e Benfica. A bola já pinchou no gramado, já houve dois joguinhos de preparação, um que foi tipicamente um jogo de treino, onde os jogadores do Benfica nem números nas camisolas tinham, e o outro já com o Basileia em Zurique, onde se viu o maior clube da Suíça. Muito obrigado por estarem aí com a música a tocar, mas dizia eu, onde o maior clube da Suíça recebeu o Basileia e encheu o estádio, e onde já podemos começar a salivar com aquilo que poderá vir por aí. A salivar está também o Zé Barão das Neves, que parece os miúdos quando são pequeninos e que põem a mão na Xuxa. O Zé Barão das Neves não fica quieto com a câmara e acabou por fazer a geneira. E aliás, se olharem para este enquadramento, portanto, vocês desocupados que estão aí a ver isto, a beber cerveja, podem ver eu com um enquadramento perfeito, o Bruno Costa Carvalho, que parece uma coisa deste tamanho no meio do ecrã, que tem não sei quê, e agora mexeu na câmara e lá está tudo desenquadrado. Não mexei na câmara. E o Zé Barão das Neves, também conhecido pelo nosso Petit Matusalém, por aí. Bem, Benfica, a bola já rola, já se começam a perceber a tirar algumas ideias sobre os reforços e não só, mas eu já sei que estes dois artolas, estes dois dos três estarolas, vão querer falar bué sobre a confusão dos estatutos, que eles, nota-se mesmo que são ratos de gabinete, e então aquela coisa, eles vão falar dos estatutos. Aposto, começo pelo nosso querido sócio 3811, o nosso querido José Barão das Neves. José, peço desculpa, posso só dizer uma coisa antes do meu amigo começar a falar? Faz favor. A introdução hoje demorou 8 minutos e 11 segundos. Portanto, já olha, não chega eu não a parte sei como é que tu, das notas não de rodapé. sei como é que tu, nada que não me admire, nada que me admire, nada que me admire. Não sei. Não chega às notas de rodapé. Para tudo. Aí, José, Não, não me para interrompas, que tudo. eu não admito Só que me interrompas, que eu não Só gosto que me temos interrompam. 3 Eu minutos vou-te de dizer uma gravação. coisa, 3 minutos de gravação. Não, tenho Parou. 14.29, vou-te dizer uma 3 minutos. coisa. Eu gostava de dizer uma coisa. A nota de rodapé demora quase meia hora. 3 minutos. A introdução, 8 3 minutos. minutos de gravação, Artolas. Este programa Marreta. Lado Meu à caro José total Barão aos das Neves, monólogos, vamos... ao monólogo do José Muito Carlos bem, Soares. meu caro José Barão das Neves, O nome fosse trocado meu caro no José programa. Barão das Neves, como eu estava a querer dizer, mas aí o Marreta do Porto não deixa falar, do Porto, da cidade do Porto, não deixa ninguém falar. Olha, vamos já embora. José Barão das Neves, welcome, e siga a Marinha. Eu gostaria de cumprimentar o meu amigo Bruno Costa Carvalho, o provocador e coordenador e moderador. Não sei se estão a reparar por baixo dele o que é que lá está. Interruptor e tudo e mais alguma coisa, José Carlos Soares, que mesmo com as suas provocações depois vem com paninhos quentes, mas não tem hipótese. Portanto, eu gostaria de dizer está o cronómetro a ver quanto tempo é que vocês falam. Esteja à vontade, meu amigo. Eu, sobre os estatutos, terei muita coisa para dizer, mas começarei por lamentar a entrevista que o senhor vice-presidente do Benfica deu à BTV. Não teve a altura. Qual o senhor vice-presidente do Benfica? Tão importante. Qual é o nome dele? Jaime Antunes. O senhor, toda a gente sabe quem é o senhor. Não, mas convém pôr as pintas nos is. Eu digo, o senhor Jaime Antunes
não teve à altura daquilo que é a responsabilidade e os estatutos de um clube como o Sport Lisboa e Benfica, e quando foi à BTV, na minha opinião, ia mal preparado. Ou ia mal preparado, ou então, por se calhar não concorda muito com a mudança de estatutos, mas isto sou eu e vale o que vale. Portanto, acho que o senhor devia ter ido à BTV devidamente preparado. Sobre os estatutos, 2 ou 3 coisas muito rápidas. Primeiro, eu sou contra a manutenção, e porque estou à vontade, pode dizer, porque como tenho nos atuais estatutos tenho direito a 50 votos, sou contra a manutenção dos 50 votos para sócios com mais de 25 anos, e portanto eu sou defensor de que cada sócio deve ter direito a um voto. Sempre o fui e continuo a ser defensor dessa perspectiva. Poderei aceitar ali algumas nuances, mas sou defensor de que cada sócio deve ter direito a um voto. E continuo a não concordar que as casas do Benfica tenham tantos votos e tenham tanta decisão no aquilo que são a eleição dos órgãos sociais do Benfica. Portanto, eu não posso concordar de maneira nenhuma que se mantenha as casas do Benfica com o número de votos igual ao número de votos que tem um associado qualquer. De qualquer forma, muito simples, a minha proposta e a minha ideia era de que cada sócio um voto, cada casa do Benfica terá um voto também, no mínimo dos mínimos, a haver votos para a casa do Benfica. Depois, não percebo os estatutos, a proposta da direção, julgo que não é coincidente em nada, porque já houve um comunicado da comissão que redigiu a proposta de alteração de estatutos, portanto o que isso me deixa um pouco preocupado também, e não percebo porque é que um associado qualquer, para ser sócio do Benfica, não o pode ser aos 33 anos e só o pode ser aos 35. Porque sendo maior de idade aos 18 mais 15, aos 33 anos poderia ser presidente do Benfica. Este hiato de 2 anos deverá haver alguém inteligente que me possa explicar. Eu não encontro explicação para isso. E como não gosto de falar muito, gosto de ouvir também, por aqui me fico para já. 3 minutos e 19 segundos foi o tempo gasto nesta primeira intervenção por José Barão das Neves. Tenho um prazer imenso em agora chamar à lide o meu querido Bruno Costa Carvalho, meu querido amigo, também presumo que vai falar sobre os estatutos, pois então. José, eu agora vamos falar a sério e convidava-te a te ligar esse cronómetro ou então usares quando for contigo, que é quando tu mais precisas. Mas neste momento eu gostava de falar de uma coisa muito a sério e relativamente aos estatutos, que é um assunto que a verdade foi a primeira pessoa do Benfica a falar sobre esse assunto publicamente. E fui sem dúvida a única primeira pessoa a fazer uma proposta de revisão de estatutos. Portanto, estamos a falar já há muito tempo, estamos a falar de 2013, quando foi a minha primeira proposta, e portanto os estatutos não são um assunto para brincar, porque é no fundo a Constituição do nosso clube. E eu acho que, eu proponho-te uma coisa, José Carlos Soares, que é o seguinte, é convidar o Dr. Jaime Antunes a estar presente connosco no próximo programa, comigo e contigo e com o José Barão das Neves, para falarmos dos estatutos. E é isto que eu tenho de dizer sobre os estatutos, porque quando eu for fazer uma análise de estatutos, vou fazer uma análise comparativa com aquilo que eu propus, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho que devem ser verdadeiramente os estatutos do Benfica, não uma brincadeira em que há uma comissão em que a pessoa que mais contribuiu para a mudança dos estatutos, que fui eu, que nem sequer fui convidado para estar presente, e até disseram que a brincar, o Dr. Jaime Antunes a brincar, disse que tinha esquecido de mim, é brincar, como é evidente, deve ter esquecido do jantar que teve comigo, etc. Portanto, eu acredito que este é um assunto demasiado sério. Diz-me só uma coisa, seria possível, caso eu ponho sérias dúvidas, que o Jaime Antunes aceite? Sim. Sérias dúvidas. Mas porque não aquele sei, eu não estou a colocar. Eu sócio do Benfica, fui candidato a presidente do Benfica, fui a primeira pessoa a apresentar uma proposta de revisão de estatutos do Benfica,
portanto, teve um apoio gigante sobre esse assunto, por isso eu acho que o Dr. Jaime Antunes deve falar com os sócios do Benfica, até porque ele próprio também já foi candidato a presidente do Benfica e sabe aquilo que eu estou a falar. E, portanto, passar de um lado ao outro já sabemos que é relativamente fácil, porque o Dr. Jaime Antunes passou para o outro lado numa fase ainda com o Chico Vieira, e, portanto, eu gostava muito de falar com ele sobre os estatutos, sobre o processo como foi feita a revisão dos estatutos e sobre artigo a artigo o que é que se passa, mas num programa só dedicado a isso, em que está o Dr. Jaime Antunes presente. Se não tiver o Dr. Jaime Antunes, nós fazemos o programa os três na mesma, com muitíssimo gosto de fazer com vocês dois, mas um programa dedicado aos estatutos e só aos estatutos e para quem lhe interessa verdadeiramente o Benfica. Se o Dr. Jaime Antunes achar que nós não temos dignidade para debater com ele os estatutos, e achar que a primeira proposta séria e verdadeiramente a única que existiu de revisão de estatutos não lhe interessa, se achar que alguém que se candidatou a presidente do Benfica uma vez em 2009 e que foi impedido de candidatar-se em 2020 por causa precisamente dos estatutos, dos piores estatutos que o Benfica alguma vez conheceu, que o qual ele até fez alguns elogios, parecendo dizer que serviram o seu propósito, não sei qual era o propósito. Portanto, se isso acontecer, se ele não quiser estar presente, o problema é dele. Ok, irei tentar então convidar o Bruno, deixa-me só. Zé, peço desculpa interromper. Mas queria só. O Bruno vai-me permitir só que o Bruno falou aí no processo que levou a esta proposta. Eu, se me permite, diria mais. É no processo que vai levar à discussão dos estatutos entre os sócios do Benfica e quando é que ele vai à Assembleia Geral, porque isso ficou tudo num vácuo, ficou tudo num vazio, e os sócios do Benfica devem conhecer pormenorizadamente como é que se vai processar a discussão dos estatutos entre os seus associados. Mas, se as casas do Benfica servem para haver votos, as casas do Benfica devem servir também para se discutir os futuros estatutos do Benfica de uma forma a que eles sejam os mesmos entre a maioria dos sócios, todos bem discutidos. E bem... José Brandas Neves, como o meu amigo sabe, nós nem sempre estamos de acordo em tudo, mas estamos em acordo naquilo que é essencial e tenho uma grande respeito e admiração pela sua opinião e com a qual subscrevi inteiramente aquilo que acabou de ser dito. Portanto, eu acho que os estatutos são um assunto demasiado sério para falar en passant, por muito que eu gosto deste nosso fórum, e portanto é neste fórum que eu estou disposto a discutir, com ou sem o Dr. Jaime Antunes, ele depois decidirá, de uma forma muito séria, ponto a ponto, o que é que está em jogo, e podemos fazê-lo na próxima semana. Eu volto a repetir, porque isto é inegável, ninguém pode dizer... eu sou a maior vítima dos estatutos do Benfica. Eu sou a maior vítima dos estatutos do Benfica. Eu gostava de dizer que os estatutos do Benfica foram revistos para prejudicar o José Veiga. Portanto, não há conversa, não era por minha causa. Sabes o que é que me tinham dito, Bruno? É que os estatutos do Benfica tinham sido feitos para impedir naquela altura o Rui Costa de se candidatar. Não me falaram no Veiga, me falaram-me no Rui. Não. A primeira figura foi o José Veiga, não foi o Rui Costa. Não, foi o José Veiga. Não, mas isso são histórias já de... Eu tenho a certeza do que estou a dizer, e aliás, sobre o Benfica, eu nunca digo nada que eu não tenha a certeza, e por isso gosto de falar com vocês, porque gosto muito pouco de amadorismo sobre o Benfica, e isto parece uma conversa de café, mas conversa de café tem muito pouco. E, portanto, eu só falo do Benfica de uma forma 100% profissional e falo daquilo que sai. Às vezes falo também como adepto, mas quando falo como adepto digo que o sou, porque tenho direito também a ser adepto do Benfica. A questão dos estatutos é demasiado séria e gostava de fazer um enquadramento relativamente ao porquê do que os estatutos existiram, assim, essa alteração proposta em 2010. Gostava de explicar os artigos que foram mudados e porquê, e gostava de explicar a minha própria a proposta de revisão de estatutos, que foi a primeira, volto a dizer, e a única verdadeiramente que aconteceu de A a Z, e depois podermos debater aquilo que foi proposto à direção. Pelos vistos, a Comissão também não foi muito contente com o que foi proposto pela direção, mas também estou a falar de alguém que está absolutamente tranquilo. Portanto, sou sócio do Benfica desde 2002, estamos em 2023, tenho 21 anos de sócio do Benfica, não posso ser candidato a presidente do Benfica,
neste momento. Nem poderei ser candidato nas próximas eleições, também não quero ser, tenho que ser muito franco, portanto não vou ser candidato, como é evidente. É presidente o candidato em que eu votei e quem eu apoio, mas gostava de dizer que depois de ter sido candidato em 2009, com 7 anos de sócio, não me deixaram ser candidato em 2020, tendo eu um grande projeto do Benfica, em que eu acho engraçado, em que várias coisas que acontecem hoje são absolutamente decalcadas daquilo que eu defendia e dizia que era possível, e só estamos a 20% ou 30% daquilo que eu dizia e que eu apresentei projeto escrito, do qual o meu amigo, e que está aqui presente, José Brandas Neves, fazia parte e que ajudou na elaboração das ideias que ali estão. E também tu, José Carlos Soares, vieste falar comigo em 2020, numa entrevista que me fizeste em minha casa, onde foste meu convidado em minha casa, em que me ajudaste a explicar aos sócios do Benfica aquilo que estava proposto e que também ajudaste nesse projeto. Portanto, não vale a pena esconder as coisas tapar o sol com a peneira, as coisas são exatamente como são. Este é um assunto extremamente sensível para o Benfica, para os benfiquistas. Eu sei que a grande maioria dos benfiquistas não se preocupa muito com isto, porque quer que a bola entre na rede, é isto que quer, mas para a bola entrar na rede, mais vezes é preciso ter as condições criadas a montante, de forma a que sejam criadas condições de democracia, as condições de saúde financeira do clube, de transparência, de não haver corrupção, não haver desvios de dinheiro, não haver tentações, de forma a que nós possamos falar de um Benfica a sério, que quanto mais o Benfica a sério for, mais potente será em termos desportivos. Que é isso que todos nós, verdadeiramente benfiquistas, queremos. Queremos um grande Benfica para os próximos 120 anos. Portanto, e é isso que eu acredito que nos move a todos que gostamos do Benfica. E a conversa sobre os estatutos pode ser entediante, por isso é que eu aviso logo que fazíamos um programa apenas a isto, vê quem quer, quem não quiser não vê, e eu acho que era muito interessante ter o Dr. Jaime Antunes a conversar connosco, com nós três, sobre os estatutos do Benfica. Portanto, não me levem a mal que eu não falo de uma cláusula, de um artigo específico A, B ou C, ainda que todos aqueles que o José Brandas Neves falou há pouco, eu me reveja completamente, ele são coisas com as quais eu estou plenamente de acordo, e saúdo o facto de o José Brandas Neves, um dos sócios mais antigos do Benfica, um clube que tem mais de 300 mil sócios, ser o sócio de 3 mil, às vezes nós brincamos com isto, mas tem muito significado, e que é uma pessoa que não quer ter os seus 50 votos, porque tem um sentido profundo de democracia dentro do Benfica. Quer ter o mesmo número de votos que têm os outros sócios. Portanto, eu acho que nós devemos falar disto de uma forma muito séria, num programa muito específico para isto, e que deixe a ti, José Carlos, nas mãos, organizares isso. Se não for possível, estaremos aqui 2 a 8. Sim, mas se não for possível com o Jaime Antunes, podemos procurar alguém que tenha estado... até um elemento da comissão. Que tenha estado ou até alguém que tenha sido responsável por aquela alteração dos piores estatutos da história do Benfica. Eu deixo o Dr. Ribeiro e Castro, por exemplo. Meu amigo pessoal, foi meu diretor na TV, meu amigo pessoal. Sim, mas a proposta do Dr. Ribeiro e Castro não foi a proposta aprovada. Sim, eu sei. Atenção. E deixem-me só colocar aqui, Bruno, era só para dizer que, segundo o Sr. Vice-Presidente, as próximas eleições já serão feitas com base nesta proposta. Portanto, o Bruno pode ser candidato. Eu tenho grandes dúvidas porque os estatutos mas tenho que olhar para os estatutos anteriores não permitem que isso seja feito. Mas o senhor já disse que as próximas eleições, aliás, as declarações dele na BTV foi nesse sentido, as próximas eleições, estes estatutos terão que ser aprovados antes, para as próximas eleições, já serem com base neste clausulado. José, meu querido amigo, eu não vou ser candidato a presidente do Benfica. Não, está bem, mas repare, eu respeito se o senhor... meu amigo for candidato ou não candidato. Só lhe estou a dizer é que aquilo que foi dito, os timings são estes. Agora, acho que os timings... Mas então falemos disso 2 a 8 dias. Sim, eu só queria... Não tem mal nenhum, o que dará para eu me preparar melhor aqui na praia. Eu só queria, se me permitissem, referir-me
Vocês sabem, Com a pronto, vossa cada licença, um é. com a vossa Faça licença. favor. Cada um, naturalmente, fala sobre os temas onde se sente mais à vontade. Eu sempre assumi que não me sinto à vontade em falar nesses temas, cada macaco no seu galho, porque não tenho conhecimento suficiente, nem em matéria económica e financeira, de orçamentos e tudo mais, nem nos estatutos. Portanto, reconheço que não tenho elementos suficientes. Agora, uma coisa é depois não ter tempo para me preparar para isso. Agora, tenho uma opinião, digamos, quase que empírica sobre tudo isto e que sempre defendi. Não concordo com esta história da estratificação dos votos, em que há uns sócios que são mais sócios do que outros. Portanto, eu também concordo que é um sócio, um voto. Não concordo que as casas do Benfica tenham votos. Nem 1, nem 5, nem 10, nem 20, nem 50. As casas do Benfica não têm que ter direito a voto, porque os sócios têm, e entendo que dar votos às casas do Benfica faz parte de estratégia, porque quanto mais apoio e importante se sentirem as casas do Benfica por parte da direção que estiver em exercício, provavelmente mais votos terá das casas do Benfica, e a mulher de César não basta ser séria. Acho que para ser candidato a presidente do Benfica eu também reduzia o tempo, faria 5 anos a partir dos 18. Muito embora admito que haja quem não concorde, mas eu pessoalmente acho isso. Acho que já estou a dar um prazo de 5 anos e daria um prazo de 1 ano para os novos sócios terem direito de voto. Acho que já tínhamos falado nisso. Isso já existe, isso já Pronto, existe. no Já prazo existe. de 1 ano. E acabar com esta história, porque vou aqui chover no molhado rapidamente. Eu já o disse, o Benfica, contrariamente àquilo que outros de outros clubes apregoam, que o Benfica era o clube da situação e o clube do regime, é falso. O Benfica sempre foi o clube da democracia, porque neste país não, a única instituição antes do 25 de abril de 74 onde havia eleições justas e onde havia eleições democráticas era no Benfica. De resto, nem em clube nenhum, nem no próprio país. Ou seja, no Benfica já havia democracia antes de haver democracia no país. Pelo que um sócio, um voto. Acredito que há muita gente que não queira. E quanto aos estatutos... Existem relatórios da PIDE, feitos antes de 25 de abril, onde eles eram obrigados a assistir às Assembleias Gerais do Benfica para ver quais eram Exatamente. as pessoas lá que falavam contra Sim, já falámos aqui nisto, até a Era o história, único clube onde isso do acontecia. hino, que teve que mudar porque o hino era o Avante Benfica e não este do Pissarra que nós temos hoje em dia, que havia uma forte pressão que houve uma forte pressão para o Benfica mudar a cor das camisolas, que a censura não permitia que os jornais desportivos utilizassem a expressão ou a adjetivação vermelhos, camisolas vermelhas, por causa, enfim, sabemos disso tudo e naturalmente na sua gênese o Benfica tem uma gênese na sua fundação eminentemente popular e não elitista, não de sangue azul como outros, ou não da situação e das castas das classes mais elevadas como outros tantos também. Portanto, um sócio, um voto é a minha opinião, mas vou tentar, meu caro Bruno, vou tentar convidar o Jaime Antunes, se de facto não for possível, nós depois tentaremos encontrar entre os três um nome que possa vir aqui, mas pronto, podemos abrir também este espaço a alguém que queira defender outro tipo de posição. Mas que não se a própria Comissão também não se revê, ou pelo menos fez um comunicado nesse sentido, se o caso do Jaime Antunes não aceitar, acho que o elemento da Comissão também era interessante. Sim, porque saber até que ponto é que esta proposta da direção não tem nada a ver com, não é? Não cola, exatamente, não cola com a proposta da Comissão. Seria interessante também, Bruno, eu não sei se tenho aqui, porque, atenção que, digamos, a nossa
aproximação remonta a antes ainda Claro. de 2020. Muito antes. Caso tu não te recordes, mas pronto, nas primeiras eleições que tu te candidataste, exatamente, eu acompanhei já essas eleições e depois, pronto, houve outro tipo de contacto a partir daí. De qualquer das formas, acho que este é um tema, reconheço, apesar de, pronto, já o disse, é mais pontapé na bola e uma forma se calhar mais ligeira de abordar alguns assuntos, mas reconheço a extrema importância, reconheço a extrema importância dos estatutos. José, perdoa-me, mas... Opa, não, e reconheço também o seguinte, eu sou mais do pé na bola e da bola na rede. José, deixa-me só dizer uma coisa. Eu adoro estar com vocês dois, são meus amigos e gosto de estar neste ambiente descontraído. Olha, já nós não podemos dizer o mesmo de ti, mas pronto, está bem. Eu também não digo a mesma coisa, eu só estou naquela... é só politicamente correto. Okay. Exatamente. Okay. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria dizer-vos é que este assunto é diferente, ou seja, e tem uma seriedade diferente que não dá para nós podermos de acordo. Levar isto de uma forma ligeira porque é demasiado sério e nós não nos podemos esquecer que ainda que eu esteja aqui, digamos, nesta coisa, eu fui candidato a presidente do Benfica 2 vezes, uma deixaram-me ser, a segunda não deixaram-me ser. É das coisas mais ridículas. Aliás, eu tive a oportunidade de dizer isso. É das coisas mais ridículas que eu já assisti em qualquer área. Atenção, não nos vamos limitar a um clube desportivo, por muito grande que é o Benfica, que é um clube transversal ao planeta. Mas na política, em qualquer outra coisa, é a situação mais aberrante que eu já vi existir, que é alguém que tem capacidade para ser candidato a presidente e nas eleições seguintes perde esse estatuto de ser candidato a poder ser candidato. É uma coisa... não é nem seguinte, é passado vários anos. Meu querido, nem que tivessem passado 100 anos. Até porque os estatutos do Benfica são verdadeiramente inconstitucionais, porque nem sequer tem a ver com essa questão, tem a questão com, ao exigir 25 anos, há muito poucos sócios que conseguem cumprir a obrigação estatutária, menos 5% dos sócios conseguem cumprir a obrigação estatutária para poderem ser presidentes do Benfica, o que significa, e não sei o que digo, são os advogados, que eu consultei vários advogados sobre este assunto, e significa uma compressão gigante dos direitos dos sócios para poderem ser presidentes do Benfica, o que é inconstitucional. São inconstitucionais os atuais são inconstitucionais em muitas matérias. Nós no último programa falámos aqui numa dessas matérias, que é a questão de orçamentos que eram chumbados e que por isso agora há qualquer coisa que se for a lei do país, duas a lei vezes... geral não permite tal, mas o Benfica permitia-se isso. E portanto, quanto a mim, enquanto benfiquista, os atuais estatutos sempre me envergonharam. E pronto, vamos ver o que é que vai dar. Mas podemos ir ao pontapé na bola, Zé? Podemos, com certeza. Já começou, então, o pontapé na bola. Eu deixaria o jogo com o Southampton porque não contou muito. O Southampton foi claramente, como se dizia no tempo do Manuel José, havia um treino de conjunto entre o Benfica e os Barris e ao intervalo o Manuel José acabava o treino porque os Barris estavam a ganhar 2-0. Aquilo foi um jogo de treino, claramente, apesar de ter árbitro, uma vez que os jogadores do Benfica, por exemplo, jogaram com as camisolas de treino, sem números, nem nada. Agora, o jogo no St. Jacobs Park já assumiu um outro tipo de importância. Eu, para vos ajudar, tenho aqui o primeiro 11 que o Benfica apresentou no St. Jacobs Park de Basileia, no jogo com o Basileia, com o Vlaco Dimos na baliza, Bá pela direita, Jurasek pela esquerda, António Silva e Morato no meio, Coxo e Florentino, com o João Mário assumindo, digamos, e depois trocando com Rafa,
Di Maria e Gonçalo Ramos. Portanto, este foi, digamos, o primeiro 11 verdadeiramente oficial do Benfica esta temporada. Não sei se viste o jogo, Zé e Bruno, não sei se viram o jogo. Nós na Rádio Nacional de Desporto, fizemos a transmissão dos 2 jogos. No primeiro, com o Southampton, foi mais em react, não foi propriamente o relato. Eu e o Francisco Lobo estivemos durante todo o jogo e tivemos uma quantidade de gente, curiosamente, a ver o nosso react e a participar com questões, com perguntas. Foram 2 horas, quase 3 horas, muito interessantes, com muita gente a participar. Agora este de Basileia, não, já foi feito o relato, o Francisco Lobo já fez a transmissão do jogo, e iremos acompanhar naturalmente os restantes jogos, quer do torneio do Algarve, quer o jogo no Restelo. Meu caro Bruno Costa Carvalho, começo agora por ti. Gostava de ter a tua opinião deste primeiro jogo, já ainda não a sério, mas já um pouquinho mais a sério. Eu hoje estou com azar neste programa porque eu normalmente não gosto de comentar jogos pré-época e não vou fazê-lo hoje também. Este gajo não está do contra, Zé. Ouça. Não estou do contra. Não me podem pedir para fazer aquilo. Não é isso. Não me podem pedir para fazer aquilo que eu sempre critiquei e sempre não gostei. Eu gosto de ver os jogos e confesso que vi este jogo. Gosto de ver os jogos. E tenho as minhas opiniões. Eu acho que neste momento não valem nada porque isto é para o treinador fazer experiências e ver. Há coisas que eu posso dizer e é isso que eu vou dizer. Acho que o Benfica tem verdadeiramente 2 equipas este ano. Ainda não houve saídas. Não sei se o Gonçalo Ramos sairá. Eu acho que o Gonçalo Ramos acabará por sair. E se não sairá, se não se exigirem os tais 80 milhões ou algo ali perto. Mas eu acredito que o Gonçalo Ramos acabará por sair. E também vimos o interesse do Florentino Luís, em que o Liverpool manifestou o seu interesse e que a única surpresa que eu tive, e que é uma coisa quase inconcebível, é que foi quase a indiferença a que foi votado o jogador durante tanto tempo, que até saiu do Benfica e depois voltou, e graças a Deus o Schmidt veio e viu o valor no jogador e portanto, isso parece-me bem. Ou seja, o que eu acho neste momento, e que é um ótimo sinal, e que é muito importante para o ano muito especial que se avizinha, que eu não vou voltar a falar sobre os motivos, porque já o dissemos aqui neste fórum por diversas vezes. Vamos viver um ano incrivelmente especial, de grande aumento dos prémios na UEFA e na Liga dos Campeões, e com apenas uma presença garantida e uma segunda opcional. Isto pode mudar de uma forma radical o futebol português para sempre. E, portanto, eu acho que se há ano que é importante que o Benfica dê todas as... Nunca há garantias no futebol de ganhar, nunca há. Mas criar as condições parece-me extremamente importante. E normalmente quando se cria essas condições ganha-se. Isso é a regra normal, e vê-se por essa Europa fora que as equipas que criam as melhores condições para ganhar normalmente acabam por ganhar. Às vezes não ganham, acontecem exceções, mas a regra é ganhar. E por isso o Benfica tudo está a fazer. Acho que o Benfica percebe o desafio que tem este ano pela frente. Tem um plantel que neste momento, não estou a dizer que seja a posição final, neste momento parece-me mais forte do que do ano passado, parece-me verdadeiramente o mais forte da Primeira Liga, sendo que temos ainda o Futebol Clube Porto com obrigações sérias de vender, ainda que eles tenham arranjado lá uma maneira de não sei o que é. Veio lá o diretor dizer, lá o diretor financeiro deles, dizer, o administrador financeiro, dizer que tinham que vender a 30 de junho, senão era uma desgraça, e de repente afinal não há desgraça nenhuma e podem comprar. Mas a verdade é que vão acabar por vender provavelmente o Otávio e o Taremi, e não sei se não venderão também o guarda-redes, e portanto tudo isto faz com que o Benfica investiu no momento certo, mostra que tem muitas opções. Neste momento é extraordinário o número de opções que o Benfica tem de grande qualidade,
e por isso deixa-me muito tranquilo e muito satisfeito, ainda que eu acredite seja convicto e tenho quase a certeza absoluta que haverá algumas saídas importantes com significado neste plantel. Muito bem, dizia eu. Meu caro José Brandas Neves. Eu percebo a abordagem do Bruno, porque eu acho que a pré-época, para mim, o que me interessa é o jogo dia 8 ou dia 9 de agosto da Supertaça. Esse é que me interessa. Claro que vi coisas que gostei, claro que estamos com um plantel muito mais equilibrado e estamos com um plantel completamente diferente daquilo que acabámos a época. Acho que tem sido feito um bom trabalho. Claro que me aguçou o apetite futebolístico, ver o Cofu, ver ali uma série. O Di Maria. O Di Maria é realmente um jogador acima da média e, portanto, aguçou-me imenso o apetite de ver o Benfica, conforme vi, com a vontade que vi em alguns jogadores, inclusivamente no jogador que se fala que amoava, que era o Rafa, vi o homem jogar com uma vontade enorme. Mas o que me interessa a mim nem é portanto, como todos nós já sabemos, não vai haver o Débio Cup. Vamos jogar um jogo com o clube que foi agora promovido à Premier League, que vem do Championship, que é o Burnley, e vamos fazer esse jogo, segundo li hoje, parece que no Restelo. O nosso relvado ainda não está em condições. Mas o que me interessa a mim é essencialmente o jogo do dia 8 ou dia 9. Isso é que para mim me interessa, aí é que eu quero ver como é que o Benfica vai estar. Não quero saber se o Benfica agora... Claro que é importante ganhar traz sempre outra moral à equipa, aos jogadores, aos associados, a todos. Mas eu, independentemente de todo o resto, o que eu quero deixar aqui expresso é que acho que o Benfica ter feito um bom trabalho. Conforme o Bruno dizia, pode haver ali algumas saídas, quais não sabemos. Eu estranho o que o Bruno há bocado me dizia, que o Otávio possa sair do Porto. Estranho muito quando um jogador pode sair por 45, não sai, depois sair por 60. Acho isso um pouco estranho, mas sou eu que nada percebo de... 40, mas agora já não, agora já aumentou, não é? Agora é 60, é 60. Eu estranho... Disse 45, peço desculpa. Eu estranho esse tipo de negócios, estranho muito mesmo esse tipo de negócios. A ver, vamos o que é que dá. No Benfica, é o que eu digo, no Benfica e nos outros clubes, falámos aqui, até ao final de agosto, nós podemos vender e comprar os jogadores. Depois do final de agosto, só podemos vender. E temos um mercado árabe ainda em aberto para os poder vender. E tudo é possível face àquilo que são as cláusulas de rescisão que estão estipuladas no jogador. Veja ali, diga. José, posso dar só um apoio àquilo que estava a dizer, que uma coisa que me chama muita atenção, e ainda hoje falava com um amigo que estava em Madrid, que é o facto do Di Maria, que passou pelo Benfica, não é exatamente o Di Maria que hoje temos no Benfica. Ou seja, a sua projeção internacional é gigante neste momento. E a exibição do Di Maria frente ao Basileia foi de nota de grande destaque em toda a imprensa mundial. E isso, para nós, como marca Benfica, é maravilhoso. Era a única coisa que eu gostava completamente de acordo. Eu só queria acrescentar que, enquanto adepto, há só ali algo que me faz um bocadinho de confusão. Penso que o plantel do Benfica fica um bocadinho dependente. Há sempre soluções, como tivemos a época passada, mas não me parece que João Vítor seja a melhor solução para o lateral direito. Esta é a minha perspectiva. Mas termino dizendo que tenho a máxima confiança na atual equipa técnica do Benfica. Ora, muito bem. Eu pessoalmente destaco o Di Maria. Até gostei, sinceramente, acho que o Di Maria até ganhou uma outra dimensão quando saiu do lado direito e se foi pôr no meio, atrás quando trocou com o Rafa passou mais para o lado direito e o Di Maria ficou mais ali no meio, atrás do Gonçalo Ramos. O Coxu de facto é um jogador que não me surpreende, porque eu já tinha feito o trabalho de casa. É um jogador que esse sim vem jogar e vem
tapar o buraco deixado em aberto com a saída do Enzo. É um jogador que mete a bola a 40, 50 metros, que muda o ritmo do jogo, que entrega bem, tem força e resistência que nunca mais acaba. Gostei muito do Ristić, gostei bastante do Ristić. O Jurasek, pronto, marcou um golo, ataca muito, mas a defender ainda não vi muito. É um jogador que tenho que ver com um pouco mais de atenção. O Chelsea de Rupe, nas segundas partes em que ele entrou, gostei da dinâmica, da velocidade do miúdo. O ano passado eu não tinha visto grande coisa e acho que o Chelsea de Rupe é um miúdo que pode vir a ser útil esta temporada. Tenho as minhas dúvidas em relação ao Tankstead. Morato prova que eu tenho razão, que o Morato é de facto um grande central, e o Roger Schmidt, a prova disso é que o Roger Schmidt já o ano passado ia lançá-lo a titular depois da lesão do Lucas Veríssimo, e vamos ver, muito honestamente, vamos ver qual vai ser a dupla que o Roger Schmidt vai colocar quando ia continuar este tipo de preparação. O Morato... A mesma que terminou o Não campeonato. sei. De qualquer das formas, o Morato está um senhor jogador. O João Vítor também não me parece ser a última Coca-Cola no deserto, mas também digo uma coisa: se calhar eu prefiro ver o João Vítor a lateral direito do que o Auschwitz. E o Benfica, contrariamente, não sei qual de vocês os dois é que disse que o plantel está mais equilibrado. Eu não sei se o plantel está mais equilibrado, mas há ainda setores onde eu vejo ali algum desequilíbrio, nomeadamente o lado direito da defesa e a baliza. Continua a haver desequilíbrios. O lado esquerdo, o Ristić e o Jurasek, vai ser uma batalha interessante para ver quem é que vai ser o lateral esquerdo. Os centrais, está o Benfica também bem servido, e vai ser uma batalha interessante entre o António Silva e o Morato. O Rafa, como disse o Zé Brandas Neves, o Rafa está a jogar muito. Aliás, hoje disseram-me que houve um ligeiro avanço numa das conversas na última conversa que houve entre o Rafa e o Rui Costa. E depois temos aqueles que ficaram de fora, digamos, daquele 11, deste 11 titular: o Auschner, o João Neves, o Neres e o Chiquinho, que foram aqueles mais utilizados, digamos assim, na temporada passada. O castigo ao Neres, o Gonçalo Ramos, eu sinceramente não sei porque há ali qualquer coisa no Gonçalo Ramos que não me enche as medidas. Estranho o Henrique Araújo. Estranho o Henrique Araújo ainda não ter tido uma oportunidade. Está lesionado, amigo. O Henrique Araújo não. Está lesionado, amigo. Está lesionado. Pronto. Mas está a recuperar ainda de uma lesão. O Tiago Gouveia jogou naquele jogo treino com o Southampton. Neste jogo já não alinhou. O Musa jogou no primeiro jogo de treino, neste último não alinhou. Martineto ainda não calçou. Portanto, eu acho que o Maite parece que já vai para a Itália outra vez. Está resolvido. Agora acho que Paulo Bernardo, Tiago Dantas, Martineto, Tiago Gouveia, provavelmente também o Henrique Araújo, e não sei se o Tankstead também não será para emprestar, porque eu confesso que ainda não vi nada do Tankstead. Sobre a questão dos guarda-redes, eu continuo a acender todos os dias uma velinha no altar que a minha mãe tem, a Nossa Senhora de Fátima. Eu não consigo entender o Bruno e o José Brandas Neves como isto pode entrar numa área, digamos, mais de gestão
poderão ter alguma opinião ou algum dado sobre como é que isto funciona em gestão. Eu não percebo como é que um departamento de prospecção competentíssimo como o do Benfica, que tem descoberto muitos e bons jogadores, quando se trata de guarda-redes, empanca naquele Bento, que não vale se calhar nem 5 milhões, que é o valor de mercado dele, e que já o ofereceram 12 milhões por um guarda-redes que não vai trazer nada de transcendente à equipa do Benfica, porque não traz nenhuma alternativa ao Vlaco Dimos. Sinceramente, quando há belíssimos guarda-redes, se querem guarda-redes brasileiro, tem o guarda-redes do Botafogo, que é muito melhor guarda-redes do que o guarda-redes do Bento e que tem outro tipo de características que o Vlaco Dimos não tem, que é o jogar com os pés, é um arremesso manual que mete a bola para lá do meio campo no peito dos colegas, é sair aos cruzamentos de uma forma fantástica, coisa que o Bento não sai. E ainda agora nós vimos neste último jogo do Atlético Paranaense que há um cruzamento para a área e que ele fez como o Ovchinikov, deu um tapinha na bola, mete a bola nos pés do jogador do Flamengo, que faz o cruzamento outra vez para dentro da área e o Flamengo marca um golo. Há 2 jogos atrás, é uma bola que é metida, ele faz para sair ao cruzamento, arrepende-se a meio, e quando dá 2 passos atrás já tinha nas costas um adversário que marcou o golo. E eu que sou, no que diz respeito a guarda-redes, não sou leigo, mas eu, que não tenho os conhecimentos técnicos que aqueles senhores todos dos departamentos de prospecção têm, consigo ler estes sinais, que são sinais básicos de um guarda-redes, e o Benfica está neste autismo, nesta teimosia. Eu não sei se isto tem algumas coisas por trás, nem quero saber, sinceramente, nem quero sequer levantar essa onda, mas é muito estranho. Era aquilo, basicamente, que eu tinha para dizer, deixando cada vez mais mantendo cada vez mais a esperança de ver o João Félix a poder vir por empréstimo, não é? Zé Barão das Neves, no intervalo desse golo de cerveja. Acho muito difícil. Adorava. Aliás, contrariamente a muita gente, eu acho o João um jogador fora de série. Só não digo o melhor jogador português da atualidade, porque tenho memória e estou-me a lembrar do Bernardo. Mas o João é um jogador fora de série. O João era um jogador que fazia com que o Benfica pudesse ambicionar em altos voos, não só em Portugal, claro, como é evidente, mas na Europa. Não me parece que o valor que custa ao João por ano, eu hoje vi referidos valores na ordem dos 7 milhões e 200 mil euros, não me parece que sejam valores que sejam... No limite o Benfica podia-lhe dar metade. À altura do Benfica. No limite metade. Agora, lembro também que o Benfica também já fez grandes investimentos. A época passada, com aquele senhor que veio do Paris Saint-Germain, o Benfica também já fez grandes investimentos, pagando metade do ordenado do senhor, que também já eram 3 milhões e tal. E, portanto, acho que a ser uma situação destas, era uma situação extremamente E ainda agradável. temos o Guedes, que está recuperado a lesão, não é? Mas esse está garantido que vai continuar. Portanto, está garantido que vai continuar. A questão que está neste momento do Benfica é que naqueles miúdos todos que me falaste, é natural que o Benfica siga uma política de os pôr a rodar em qualquer lado. Porque o plantel do Benfica neste momento, se nós formos ver do meio campo para a frente, é um plantel vasto e com uma experiência e com uma qualidade, com uma qualidade que não acontecia há muitos anos. Quer dizer, o plantel do Benfica tem neste momento uma qualidade que não acontecia há muitos anos. Por isso é que eu digo que a única coisa que eu vejo com alguma preocupação... É o lado direito, não é? Da defesa, uma alternativa ao lado direito da defesa, e a baliza. Para mim os centrais serão os centrais que fizeram o campeonato. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. A questão que se põe é se o brasileiro, estou a falar não do Morato, mas do outro senhor, se vai ser ou não cedido ao futebol brasileiro. A ser assim, o Tomás Araújo ficará,
a não ser cedido, julgo que o Tomás Araújo também não se terá. O Lucas não Veríssimo, o Zé, Lucas Veríssimo, desculpa, mas o sim, Lucas sim. Veríssimo, se aquele joelho estiver efetivamente recuperado, o Lucas É um Veríssimo é jogador de seleção do Brasil, não tem sim, hipótese. Não tem sem hipótese. sombra de dúvidas. Mas o Lucas Veríssimo não joga a bola há 2 anos. A questão que está aí, quer dizer, ele precisa de E rodar, o João precisa de Vítor, ganhar confiança. é um central fantástico que pode dar esta possibilidade. Epá, em vez de meteres o Auschner a defesa direito, pões Ora o João está, Vítor. mas também, e tens E aí tens outro outra potencial opção para central, não central, é? que é a posição Outro dele. potencial central, Exatamente. exatamente. E tens aí outro potencial central. Mas o que eu estava a dizer é que acho que o trabalho do Benfica tem sido extremamente bem feito. Daí há bocado eu falar que tenho o meu voto de confiança à equipa técnica, como tenho o meu voto de confiança também toda a direção e todo o departamento de futebol que elaborou este plantel. Agora, eu gosto, como qualquer um de nós, eu gosto é que o Benfica ganhe. Isso é que eu gosto. E, portanto, eu gostava que no dia 8 ou dia 9 de agosto o Benfica trouxesse já a supertaça para casa. Isso é que eu gostava. Eu pessoalmente gosto da bola. Bruno, queres falar sobre isto ou não te apetece? Quero dizer 2 ou 3 coisas sobre isto. A primeira parece-me verdadeiramente importante, que é a qualidade, e eu volto a dizer, a qualidade com que tu, Jacques Soares, pronuncias nomes como o Jurasek, ou Sheldrup, ou Ostens. Eu acho que isto não está ao alcance de muitos. E acho que é verdadeiramente extraordinário. E aquele alemão que era o Schweinsteiger. Isso é diferente, mas estamos a falar de jogadores do Benfica e foi um momento verdadeiramente único ver a qualidade com que tu, José Carlos Soares, dizes. Para mim que foi um momento épico. Não, é porque eu gostava de ver o Jorge Jesus, quer dizer, Deus nos livre que eu não quero ver lá o Jorge Jesus, mas antes de falar destes nomes todos, devia ser uma risota monumental. Mas também lá com os árabes também deve ser engraçado, o gajo já falava. Também deve ser ouviste a engraçado. querer falar árabe. Não, mas agora vamos falar do Benfica. Ou seja, agora diz lá outra vez Sheldrup. 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 Que nível, pá. Sabes que o jornalista não. está de parabéns. Por causa dos relatos, eu tive que aprender a decompor os nomes para os pronunciar como deve ser. É só cortar quase por sílabas os nomes e depois dizer rápido. Mais nada, não tem nenhuma ciência. Bem, mas eu acho que tu estás verdadeiramente extraordinário na forma como pronuncias estes nomes e dou-te os meus sinceros parabéns. Em segundo lugar, foi dito aqui uma coisa talvez misturada com outras ideias, que eu acho que é a ideia que eu disse no início, que é propriamente quase termos 2 equipas e temos um plantel bastante mais forte do que tínhamos no ano passado, na minha opinião. Pelo menos antes das saídas, vamos ver como é que corre a operação saída, mas naquela equipa titular do Benfica, que é uma equipa verdadeiramente séria com que abriu o jogo contra o Basileia, nós tínhamos de fora o Frederick, tu deves dizer Auschner, essa coisa que tu deves ter. E pá, pensa aí, eu digo Auschner. Não estava de fora o Auschner, estava de fora o João Neves, estava fora o Neres e estava de fora o Gonçalo Guedes. São e 4 o Chiquinho, craques. Assim, que também jogou. Craques, eu estou a falar de craques. Deixa-me dizer que eu sei o que é que estou a dizer. Portanto, quando tu quiseres dizer, dizes tu. Quando estiver eu a falar, deixa-me dizer eu a dizer aquilo que eu quero dizer. Portanto, ficou fora o Frederico, o João Neves, o Neres e o Gonçalo Guedes, que são 4 craques incríveis, 4 jogadores que eu, Bruno Costa Carvalho, adoro. E nenhum dos 4 estava neste 11, que é fantástico, não é? Tu agora fizeste e puseste aqui muito bem. O guarda-redes, o Vlaco Dimos, que ninguém gosta, eu gosto, está lá bem. Depois o Baio, defesa direito, o António Silva e o Morato, pode ser... O Morato é um ótimo jogador, é um central de um futuro gigante e o Benfica já o percebeu. E o José Brandas Neves tem dito isto aqui muitas vezes e, portanto, eu sigo sempre o que o José Brandas Neves diz e o Morato é um grande jogador e também podemos ter lá o nosso campeão do mundo. Temos como tu sabes pronunciar muito bem, o Jurasek, que pareceu-me que fez um ótimo trabalho. Depois temos o jogador que o Liverpool quer, mas vai ter que pagar, que é o Florentino. Temos o Coxu, que é um craque. O João Mário, bom jogador. O Rafa, que parece novamente muito motivado. O Di Magia e o Gonçalo Ramos. Isto é uma mega equipa
e depois temos um banco extraordinário. Tínhamos 4 jogadores que eu acabei de referir, não vou referir pela terceira vez, magníficos, e outros. Portanto, eu acho que tem, por exemplo, o Musa, que eu acho um avançado, que na minha opinião não fica a ver nada do Gonçalo Ramos, e por aí fora. Ou seja, o Benfica tem o que eu defendo há muito tempo, até defendo mais do que isto, tenho que ser franco, eu teria ainda mais além do que isto, mas tem uma equipa para ser campeão nacional e para chegar outra vez aos quartos de final da Liga dos Campeões, e depois logo se vê. Portanto, é isto que eu quero dizer, e estou satisfeito com esta visão desportiva e de futuro, até financeiro, do Benfica. Estou contente com isto, revejo-me nisto, e é isso, é essa a mensagem que eu gosto de passar. Eu peço desculpa porque vocês nunca me verão a fazer grandes considerações técnicas e táticas sobre equipas e jogadores. Isso eu deixo muito para ti, José Carlos Soares, que é um jornalista, e sobre o José Brandas Neves, que percebe muito desse assunto. Eu prefiro não me meter tanto nisso, gosto mais de guardar essas opiniões para mim, até porque as pessoas acham que eu não percebo nada do assunto, e então deixa-las estar assim. Então, se calhar, eu espero que o Florentino não seja vendido, honestamente. Acho que o Florentino é muito importante, mas vamos ver, vamos ver. Meus amigos, talvez possamos... Podemos passar para as notas finais? Rodapé, começando com o Zé Barão das Neves hoje. Pá, isso sempre é bem. Já Zé, permites-me que eu passe a palavra ao Bruno? Permites-me que eu passe a... Pronto, eu passo a palavra então, ao Bruno. vamos lá dar o reboçado ao miúdo. Vá, fala primeiro tu. Não, é porque... Não, faz favor, Bruno, faz favor. É absolutamente escandalosa a forma como eu sou tratado neste programa e sobretudo... Cada um tem aquilo que merece. Não para mim. Cada um tem aquilo que merece. Eu destacava uma frase que eu li nas redes sociais, que eu gostei muito, que era que, com o jogo do Benfica em Basileia, que é a maior equipa da Suíça, ganhou a Basileia. Portanto, acho que é uma frase brilhante, porque de facto o Benfica é a maior equipa da Suíça. E nós ganhamos ao Basileia em plena Suíça, e foi um momento muito bonito, apesar que acho que depois do jogo houve lá alguns problemas, mas eu acho que na rua, agressões. Mas não é isso que eu me quero focar. Quero focar no bom jogo que o Benfica fez, 3-0 ao intervalo, com uma grande exibição e com os imigrantes que nós todos muito devemos respeitar, a ficarem satisfeitos e irem trabalhar com a cabeça bem erguida. Concordo em absoluto. Foi. E, em segundo lugar, queria falar uma coisa que é o total descontrole emocional que neste momento Cristiano Ronaldo exibe na Arábia Saudita, começando por dizer que não regressaria à Europa porque a Europa perdeu muita qualidade e a qualidade está toda, pelos vistos, lá na Arábia, e que o campeonato da Arábia era muito melhor que a MLS, que é o campeonato dos Estados Unidos, com a picar, evidentemente, o Messi, que não quer nem saber da vida do Cristiano Ronaldo. Portanto, acho que vejo aqui uma decadência que eu acho que devia ser a evitar totalmente, e acho que os conselheiros do Cristiano Ronaldo deveriam travar isto, porque o Cristiano merece o nosso respeito e, portanto, não devia evitar estas situações que são cada vez mais, digamos, desconfortáveis para quem gosta dele. E agora passa ao meu amigo José Brandas Neves, que vai falar de algumas efemérides e alguns sócios mais antigos. Do tempo dele. Alguns sócios do tempo dele. Que é muito típico destes momentos. E depois para ti, José Carlos, que vai estar 15 minutos antes de fecharmos o programa a falar. 3 referências muito rápidas para satisfazer o meu amigo Bruno. Dizer-lhe que passou mais uma semana em que um grande benfiquista cumpriu mais um aniversário, um grande jogador que vi jogar de seu nome Maniche, e portanto um grande avançado centro. O Maniche, o autêntico, o Maniche, o nosso, o chamado loiro, o alto e loiro. Não se esqueçam que o outro chegou a ser capitão da nossa equipa também. Eu não me esqueço de traidores. Depois, para fazer uma referência também... Ainda has de levar com ele na tribuna presidencial, como o outro já lá anda.
eu continuo a dizer que não me esqueço de traidores. E Roma não paga a traidores. Depois, para falar também daquela moldura benfiquista extraordinária do jogo na Suíça. O Benfica é realmente um potente, é um clube sensacional e que realmente só o Benfica é que consegue movimentar exatamente estes portugueses todos em redor de uma equipa. Finalmente, e ao vivo e a cores, na altura em que estamos a gravar, e quando faltam 9 minutos para terminar a primeira parte, Portugal vence a Espanha por 1-0 em Hóquei Patins. Já nem ia dormir, nem ia para a cama logo se não soubesse isso. O que é que me interessa a mim o Hóquei Patins? Ainda Estragar, o programa, conspurcar o esta programa com o coisa, jogo do rato. Santo António. E vai dizer a hora que foi feito. Isto não dá, eu vou não dá para cortar cortar isto. isto. Muito bem, eu quanto a mim vou ser muito mais... Eu não levem a mal, mas os dois marretas lá que estão lá em cima no camarote, hoje, é o Zé Carlos Soares e o Bruno, porque eu estou tão relaxado. Acabei de ver uma mini Sagres. Sonho. E agora... Pronto, estão preparados. Agora vou comer umas ostras. Estão preparados estão preparados para os 15 minutos da minha nota de rodapé? Parei que eu. Zé, não leves a mal, mas eu acho que o meu telemóvel está a ficar sem bateria. Eu já estou preparado, que hoje trouxe óculos escuros. O meu telemóvel está a ficar sem bateria. A minha nota de rodapé é esta. Bruno, lá veio o cromo. Esta é a minha nota de rodapé. Um abraço ao André, um abraço ao Eduardo. Maravilha. Já que estão a falar da grandeza do maior clube da Suíça, isto de facto mostra quão grande é o Benfica. Eu também vi isso, é maravilhoso. Parabéns. Foi só primeira isto, vez. Zé. Isto é o programa 17 Estás com pressa, estás com pressa, não? Que maravilha, pá. José, ele está com pressa. Os teus netos estão a ver isto? Queridos, crianças, bando de estás com pressa ou estás aflito para ir ao WC? Bando de desocupados, tirem as crianças da sala. Olha, estou a ficar sem bateria. Podem voltar as crianças. Isso não, pá. O meu neto vai ver meus isso, queridos, pá. Isso não, pá. Meus queridos. Uma referência só. Zé, permite-me só uma referência. Faz favor. O meu neto ganhou um torneio no fim de semana. A gente viu Ganhou, pá. E, portanto, só uma referência para o meu grande Manel, pá, que está feito... muitos parabéns, fiquei orgulhoso. Espetacular. Ganhou... Eu só gostava de dizer que como mais jovem ainda não sou avô, mas pronto, e só serei daqui a muitos anos, mas de qualquer maneira gosto de ver os meus amigos mais velhos com esta felicidade. Fico eu muito também feliz, ainda não sou avô, pá, portanto, mas pronto. Mas olhem que ser avô é mais do que ser pai 2 vezes. Não, mas eu a mim, contrariamente... E quando quiserem fazer só um programa sobre esse sentimento... Olha, contrariamente aos anões do Game of Thrones, eu não tenho ou aos hobbits, também podemos, se quisermos entrar no universo tolkiano, eu gostava muito de ser avô, mas não sou ainda, portanto, contrariamente a outros que pensam que são o Harry Potter dos pobrezinhos. Meus queridos, bando de desocupados, saudações benfiquistas, cliquem no sininho, subscrevam o canal. Viva Benfica. Estamos a uns miseráveis e relos 100 de atingir. Tem sido uma subida boa, tem sido uma subida muito boa. Estamos a 100 sensivelmente de lá chegarmos, portanto subscrevam o canal, nem que seja por piedade, nem que seja por pena. Nem que seja, coitados daqueles velhos, estão ali, coitadinhos, ali, a dizer uns disparates, excepto quando falam dos estatutos, porque isso é uma coisa séria. Isto podia ser as Jornadas Mundiais da Velhice. As Jornadas Mundiais da Geriatria. As Jornadas Mundiais da Velhice. Exatamente, mas aí, obviamente, ficariam só vocês os dois. Subscrevam o canal, cliquem no sininho, partilhem, digam mal desses dois, que é o que eles merecem. Rasguem-nos, eles não deixam falar ninguém.
José Brandas Neves, eu não sei se o meu amigo viu um comentário que dizia aos Soares, deixa os outros senhores falarem para isto ser bom. Exatamente, e ele desta vez exatamente. teve mais calma. Deixa os outros senhores falarem, porque é quando o programa tem mais Eu interesse. espero que vocês É quando tenham o visto programa tem mais então interesse. todos os comentários. Ai, que maravilha. Espero que tenham visto todos os comentários. Mesmo Mas aqueles. não ias acabar. Vamos acabar, mas aí o anão estava para aí. Estás-te a prolongar. Portanto, subscrevam o canal, nem que seja por piedade, partilhem, cliquem no sininho, divirtam-se, bando de desocupados e vão trabalhar malandros, vocês que querem disto, carrega Benfica.